Boa tarde, boa tarde. Começando mais um programa GS3 News, aqui pelo Estúdio S. A gente nessa tarde de segunda-feira, onde Pedreiras completa 100 anos de emancipação política, nós vamos receber o Cabeludo, pré-candidato, vira mais pra cá, Cabeludo, que é pro povo te ver bem melhor. O pré-candidato pelo PSB, no município de Pedreiras. Ele que é filho do ex-vereador Pulu, esteve concorrendo na eleição de 2016 pelo PEN, PEN 51, que teve como candidata a esposa do ex-prefeito de Pedreiras, Valdirene Silva, e também da odontóloga Ana Lúcia como vice. E vamos dar o nosso boa tarde ao Herbert, o Herbert, mais conhecido como Cabeludo. Boa tarde, Herbert. Tá ligado? Está ligado aí. Boa tarde. Então é isso. O Herbert, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que não sei se o microfone está ligado. E não está ligado. Você vai voltar e dar uma boa tarde para o povo de Pedreiras, rapaz. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela internet. E nessa data tão especial que Pedreiras completa 100 anos de emancipação política. O Herbert, eu começo te perguntando sobre o seu ingresso pelo PSB. Nós sabemos que a eleição esse ano ela vem diferente porque não existe mais coligação. Ela vai pelo partido. O partido que fizer o maior número de votos, ele vai eleger, dependendo do coeficiente eleitoral, ele vai eleger pela legenda e não mais pela coligação. Por que você escolheu disputar a eleição pelo Partido Socialista Brasileiro? E Giovanni, inicialmente eu queria só fazer uma pequena correção, que até a eleição passada o partido poderia concorrer sozinho, sem fazer coligação. Fazendo uma pequena correção. Até a eleição de 2016, municipais, o partido poderia concorrer sozinho ou poderia se coligar com outro. Qual era o benefício de se coligar? Ele sozinho lançaria 20 candidatos e ele coligado lançaria 26. Então ficaria mais fácil completar a legenda, que são os votos válidos, dividido por 13, aqui que é as vagas da nossa Câmara Municipal. E aí, quando o partido, somando os votos como se fosse um time, alcançasse o coeficiente eleitoral, o mais votado estaria eleito. No caso da eleição passada, em Pedreiras, foram 1.700 votos. Para você ter uma ideia, Giovanni, se a gente pegasse um partido com 20 candidatos e um pelo outro tivesse uma média de 85 votos e o primeiro tivesse tirado 170 votos, nós teríamos eleito uma pessoa com 170 votos para a Câmara Municipal de Pedreiras. Vendo todo esse cenário que acabei de explicar, então eu me pus a buscar um ambiente mais saudável, um equilíbrio financeiro. Como? Sem pessoas de poder aquisitivo elevado e sem a presença de vereadores buscando a reeleição. E vislumbrei no PSB esse ambiente, onde poderíamos proporcionar uma campanha limpa e leal, justo que a disputa é interna. Dentre os 20 pretensos candidatos, aquele que tirar mais votos, conforme o coeficiente eleitoral, será eleito. E no PSB, Giovanni, fazendo só mais um acréscimo, dos 20 pretensos candidatos, todos estão dispostos a fazer uma campanha, uma nova campanha, sem o uso de caixa 2. Cabeludo, quando eu te pergunto por que o PSB,
Não simplesmente por questão de coeficiente. Mas eu te pergunto, foi por identidade, porque você é um socialista, que está muito na moda essa questão do socialista, ou porque ali há uma certa facilidade de você se eleger, chegar a se eleger vereador? Na verdade, Giovanni, a minha ideologia política ela é ambidestra, pois valorizo algumas ideias da esquerda e outras da direita. Um exemplo, de esquerda, eu sou a favor dos acordos coletivos de trabalho, para preservar a maior quantidade dos direitos trabalhistas. E uma questão de direita é que eu sou a favor da propriedade privada. Isso me possibilita transitar tanto num partido de esquerda como no de direita. Então, o fator primordial foi a questão da disputa interna, com nenhum candidato que venha fazer uso de abuso financeiro. Na tentativa daquela campanha de compra de voto, boca de urna, fizemos um pacto dentre os 20 pretensos candidatos que iremos fazer uma nova política. Nova política. A gente tem visto muito esse discurso por parte de vários pré-candidatos, não só nessa eleição, mas desde 2016 se tem pregado uma nova política. O que é uma nova política para você? Giovanni, uma nova política, ela incide desde a campanha. Se observarmos o financiamento de campanha eleitoral, observamos que o STF, melhor dizendo, em 2015, proibiu a doação de empresa, buscando afastar as empresas dos políticos. A Justiça Eleitoral, ela determina um teto de gastos. Pegando Pedreiros como exemplo, na eleição passada, para prefeito ficou em torno de R$330 mil e para vereador 25 mil. Aí o que é o famoso Caixa 2? Todo o recurso que passa desses valores que eles não contabilizam. E esses valores que ficam acima de R$350 mil mais ou menos para prefeito, que deve ficar agora, acredito, e 25 a 30 mil para vereador, ele é oriundo de agiotagem política, de autofinanciamento. Então eu afirmo, Giovanni, que todo candidato que faz gastos acima do permitido pela justiça, ele está sentenciado a ser corrupto. Ele vai ser, sendo vereador, ele vai ter um código de barra, onde o prefeito que lá estiver vai chegar na prateleira, vai pegar ele e vai passar no leitor de código de barras. Tu acha que é possível combater, mesmo com essa nova legislação, combater o abuso do poder econômico? E Giovanni, são 4 métodos legais para arrecadar o Caixa 1, como se fosse assim, o Caixa lícito, que é o fundo partidário, o fundo eleitoral, as doações de pessoas físicas e o autofinanciamento. Então, cabe mais à Justiça Eleitoral buscar, investigar e saber quem está burlando o sistema eleitoral. Mas é justamente isso que eu te pergunto, Cabeludo. Essa questão da fiscalização na eleição, ela há muito tempo, já se faz isso. Mas, no entanto, é corriqueiro a prática do abuso de poder econômico. Você acha que tem que ser feito para se combater de fato, de verdade, esse abuso? Porque também lá na ponta tem quem recebe. O eleitor. E Giovanni, eu estou aqui por fazer a segunda fase da OAB. Sou bacharel em Direito. E aos amantes do direito tributário, a gente fala sempre no princípio no olet. É uma expressão em latim que diz que o dinheiro não tem cheiro. Então, o que eu digo? Pessoal, diante de uma pandemia, de uma crise financeira, eu aqui não vou criticar aquele eleitor que receba. Se o candidato chegar e ofertar 50, 100 reais, ele recebeu, eu não vou criticar, meu amigo Giovanni. Eu critico se ele votar. Uso do princípio de no wallet, o dinheiro não tem cheiro. Se estão te oferecendo, entrando na tua casa, querendo te alienar, comprar teu voto, comprar a tua cidadania. Porque é o seguinte, meu irmão, quem usa Caixa 2 vai depois buscar o que foi gasto. Da saúde, da educação, da infraestrutura. Então, não se deixa alienar. Cabeludo, mas quando tu diz assim,
eu não condeno quem recebe. É que você receba e vote em quem não te leva esse recurso. Eu te pergunto, receber ensino já é uma corrupção? Tendo em vista que a legislação diz que o candidato que dá dinheiro é compra de voto. Então, se o sujeito recebeu, não é uma corrupção? E Giovanni, o que é corrupto no papel, nem sempre é o que a gente pode empregar no dia a dia, certo? Então, eu seria aqui, como é que eu posso dizer, é até leviano em dizer para uma pessoa de baixa renda, que está em sua casa com dificuldade de manter o sustento da sua família, e chega um candidato e percebe essa vulnerabilidade do eleitor e oferece R$100 a ele. O meu papel aqui é tentar conscientizar ele de que o dinheiro não tem cheiro, que esse dinheiro que ele está oferecendo não é de fonte lícita. Ele não é um dinheiro suado desse candidato, certo? Então, se ele recebeu, eu não aconselho a receber. Agora, se ele quiser fazer uso do princípio no audit que diz no direito tributário que o dinheiro não tem cheiro, é um bem necessário, seria um mal necessário, melhor dizendo. Agora, não vote nele. Procure votar em pessoas que têm políticas públicas visada para a saúde, para a educação, que vá fiscalizar a questão da lei de responsabilidade fiscal, aonde a administração pública municipal ela é obrigada a obedecer os princípios de imparcialidade, de moralidade, de publicidade, de eficiência. E isso iríamos conseguir buscando a realização de concursos públicos e respeitando o teto de 60%. Porque quando um gestor usa mais de 60% dos recursos para a folha salarial, ele fica apenas com 40 já é o que a lei diz no mínimo. Se ele usa mais do que isso, ou chega aos 60%, nomeando pessoas, sem fazer concurso público, ele fica sem ter recursos para fazer a saúde, a educação, o saneamento, sem falar nas manutenções de rua, essas coisas. Então, Giovanni, eu não estou estimulando o eleitor a receber. Eu estou dizendo que aquele eleitor que está na sua residência e é constrangido, que é assediado, se ele achar por bem receber, eu não critico. Agora eu digo para ele, não vote. E é assim, Giovanni, se não simpatiza com a minha pessoa, com as minhas propostas, que não vote em mim, mas que procure um candidato que vá lutar pelo coletivo, saúde, educação, infraestrutura. Tu colocou um segundo crime aí, né? Eu digo a segunda modalidade, que é do oferecer emprego. Mas eu insisto na seguinte tese. A gente, eu creio que tu acompanha a política há bastante tempo também, a gente vê essa história lá na eleição e diz assim, ó, pega do sujeito, mas não vota em mim. Tu acredita mesmo que quem recebe esse dinheiro, ele vai receber e não vai votar em quem está dando para ele? E Giovanni, o papel de quem quer fazer uma nova política é conscientizar que a velha política tem origem na campanha, tem origem na compra do voto. O ideal é o eleitor não receber e buscar votar numa pessoa que vá defender políticas públicas para assegurar os serviços diversos, de forma ampla. Agora, o que eu digo é que só sabe aonde o calo aperta quem calça o sapato. Então, eu critico, olha, até no meio dos que fazem a velha política, se eles precisam, faz o cálculo, e ele acha que precisa de 500 votos, ele vai para a boca de urna, ele bota 1.200. Porque ele já sabe que já tem um percentual de pessoas que não vão votar. O que eu estou pregando é que aumente esse número de pessoas que não votem. Se a gente chegar a um candidato, colocar 1.000 boca de urna e ele tiver 300 votos e não foi eleito, maravilha. Eu sei que vão ter os que vão votar, mas o que eu estou buscando é conscientizar a população que o Caixa 2, a compra de voto, é a mãe da corrupção. É a origem do dinheiro público sair pelo ralo. Porque o político vai querer de volta. A conta não bate. E Giovanni, aquela pessoa que recebe R$50 para dar um voto para prefeito e vereador, um voto é uma procuração. A pessoa está passando.
Aquela pessoa está de mão de uma procuração durante 4 anos. Se tu pegar a quantidade de dias que tem no mandato, são 1.460 dias, a pessoa trocou seu voto por 6 centavos ao dia, Giovanni. Se dividir por 2, porque for o voto para prefeito e para vereador, sai a 3 centavos. Então, o ideal é que a pessoa não receba e vote em quem está propondo coisas que vai melhorar o coletivo da nossa saúde, da nossa cidade, na saúde, na educação, na infraestrutura. Agora eu volto a enfatizar, eu não critico se receber aquela pessoa vulnerável, aonde não está tendo acesso à saúde, à educação, à infraestrutura, e chega uma pessoa, são 3 eleitores aqui, vou deixar 300. Meu irmão, se tu acha que é bom receber, recebe, mas não vota. Não vota, porque esses R$300 que vão deixar na tua casa vai custar 3 mil, 30 mil, quem sabe quanto vai custar aos cofres públicos da nossa cidade. Cargo de vereador. Toda eleição a gente percebe que há um acréscimo da quantidade de pessoas querendo disputar uma vaga, o que é normal, né? E que apareça mais gente com o propósito de concorrer. Mas o que é ser um vereador o Herbert, o cabeludo? E Giovanni, as funções... Qual é o papel do vereador? Giovanni, as funções da vereança é legislar, fiscalizar e efetuar a prestação de contas do executivo. A gente vê muita política feita só com assistencialismo. Nós não condenamos. Da mesma forma que eu te digo, Giovanni, que eu não condeno aquele pai de família que está em situação de vulnerabilidade receber o que está sendo ofertado pela troca do voto. Eu só peço que ele não vote. Eu peço até que ele não receba. Mas se ele receber... Mas receber não é corrupção do mesmo jeito? Giovanni, eu vou te dizer, Giovanni. Porque assim, já que você voltou no assunto, deixa eu ver se você entendeu. É corrupção. A compra de voto. Eu posso te dizer a diferença. Aí, vamos eu posso te rapidinho, dizer. só Não, mas para concluir. É a corrupção a compra de voto. Quando tu diz assim, eu não condeno o sujeito receber e não votar, tudo bem. Mas digamos que 100% que da boca de urna que aquele vereador fizer, alguém vai votar. Se ele se eleger, como acontece? Há quem diga que há um cálculo ali na boca de urna. Você bota 500 bocas de urna para obter 300. Então, se alguém receber, aquele camarada pode ser eleito. Ele não vai se corromper, ele não vai ser mal para a política lá no futuro? E Giovanni, é justamente o que eu estou tentando explicar. O ideal não receber. Risco zero. Risco zero. Receber é crime eleitoral? Sim, é crime eleitoral e eu não estou estimulando a prática do crime eleitoral. Eu estou dizendo que aquele cidadão, aquele eleitor que achar que deva receber, se ele tiver numa situação de vulnerabilidade, eu não vou ser juiz. Eu não vou sentenciar ele nem condenar. Agora, o perigo é o que recebe e vota. Porque se o número cair no cálculo que tu fez, a hipótese aqui que tu fez, de 500 cair para 300 e ele ganhar, beleza. Mas de 500 se baixar para 100... Então, a diferença então, teu apelo aqui baixo, que o a intenção é que que o maior número de pessoas tenham a consciência que aquele valor que ele está recebendo vai custar muito para o Tesouro Municipal. Vai custar muito. Vai ser um vereador corrupto. É porque o cara vai ter que... Giovanni, qualquer político que lance em mão de caixa 2, ele vai ser corrupto. Porque a matemática não bate. Agora, a diferença primordial no que eu estou dizendo, Giovanni, é que aquele que vota, está gerando um dano. Eu já saio do crime. Eu estou dizendo que está gerando um dano futuro aos cofres do município. E aquele que não vota, é tipo assim, tu tentou me passar a perna, mas quem passou a perna em ti fui eu. E eu não estou promovendo essa prática. Eu estou dizendo que aquele que não recebe é o ideal, é o correto, é o certo. E aquele que recebe e não vota, pelo menos ele não vai estar transferindo o dano para a cidade. Agora, o que recebe o dinheiro e vota, ele está contribuindo de forma direta para a corrupção, para o desvio de recursos do município. Herbert,
Cargo de vereador. Creio que quem se propõe a disputar uma vaga no Legislativo, ele deve saber, no mínimo, qual é o papel do vereador. Quais as funções a ser desempenhada caso chegue a se eleger parlamentar. Qual é o papel, qual é a função do vereador no Legislativo? E, Giovanni, a função da vereança, elas são 3. Legislar, fiscalizar e efetuar a prestação de contas do Poder Executivo. E executar a prestação de contas do Poder Executivo. Era onde eu coloquei a questão da pessoa que recebe no voto. O assistencialismo é crime eleitoral. Mas eu não vou criticar aquelas pessoas que fazem o assistencialismo. Por quê? Porque a vulnerabilidade do povo é muito grande. Eu critico aquele que faz buscando o voto. Mas aquele que faz como cidadão... Mas no exercício do mandato, ele faz esse papel, ele não estaria buscando o voto futuro? Se ele faz como cidadão, Giovanni, não. Mas se ele condiciona o favor ao voto... Porque tem deles que jogam com muita clareza nos termos. Eu vou fazer isso pra ti, mas tu vai votar em mim? Se tu não for, eu não vou. Então esse, pra mim, tá cometendo assistencialismo criminoso. Mas aquela pessoa que se dispõe a ajudar e depois, se o eleitor achar que deva votar nele por isso, ele é aquela pessoa que, de certa forma, está ajudando as pessoas que são mais vulneráveis e o Estado, nas situações que o Estado se faz omisso. E quando eu digo Estado, eu me refiro à esfera da União, do Estado e do município, dos 3 entes federativos. Como o Herbert vê hoje o Legislativo Pedreirense? E, Giovanni, eu vejo que não exerce as 3 funções que eu acabei de citar. Não exerce de forma focada para o coletivo. Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas o que eu vejo é isso. E que a população não se sente representada. Mas eu volto a dizer que todo e qualquer político que lance mão de caixa 2, não tem como ele fazer diferente. Não estou aqui dizer quais lançaram ou quais não lançaram, porque o que eu vejo que é de hoje para frente, Giovanni. Não adianta a gente querer corrigir o erro de ontem. Vamos nos atentar às atitudes de hoje e do amanhã, para que a gente possa ter uma cidade próspera, como nossas vizinhas. Você está preparado para ser vereador? E, Giovanni, eu durante 4 anos, eu cursei bacharelado de enfermagem na Aldenura. Então, eu sou bacharel em enfermagem e, de certa forma, eu entendo como funciona o SUS. Um exemplo, se Deus me desse a permissão e o povo quisesse e eu eleito fosse, eu iria lutar para fortalecer o atendimento primário, pois as unidades básicas de saúde é a porta de entrada do SUS. Hoje a gente vê que o Hospital Geral, que era para ficar só com casos de urgência, emergência e maternidade, ele faz muito atendimento de saúde básica. E aí gera sofrimento nas pessoas. Porque quando vai no posto de saúde, que não tem um médico lá para fazer a consulta da atenção básica de saúde, ele corre para o hospital. Quando chega no hospital, tem um médico atendendo. Aí fica aquela fila de 10, 15 pessoas lá, o médico atendendo todo mundo e tal, aquele negócio todo. Aí ocorre uma urgência ou uma urgência. E aquelas pessoas que estão lá vão ficar deixadas de lado para que o médico vá atender os casos que é o de pronto-socorro, que é realmente aonde o SUS diz que o hospital tem que atuar. Então nós temos que fortalecer as unidades básicas de saúde, para que as pessoas só busquem o hospital quando precisarem do atendimento de maternidade, urgência ou emergência. Agora, recente, me formei em Direito. E o direito é o agir das leis. E a função do vereador qual é? Legislar. Uma das principais é legislar. A segunda, fiscalizar. Como é que tu vai fiscalizar se tu não entende aonde fiscalizar, como a lei está dizendo? Um exemplo, poucas pessoas sabem que a lei de responsabilidade fiscal coloca o teto de 60%. E desses 60%, 6% é para o legislativo e 54% para o executivo.
Falando em legislar, o Herbert já teria alguns projetos para que de fato tenha viabilidade para apresentar Pedreiras caso chegue ao Legislativo? E Giovanni, algumas pessoas confundem projeto político, proposta política com velha política. Dizem, tu vai fazer essa política de prometer, isso não dá certo. Gente, o que não... eu falo projetos. Eu sei, eu estou só fazendo um enredo aqui antes, Giovanni. Então, o que não dá certo é você prometer individualmente. Um exemplo, geração de emprego. Eu vou lutar pela realização de concurso público. Porque a Constituição Federal diz que a administração pública municipal tem que obedecer. Eu vou citar os 2 princípios que eu vejo que são violados: a impessoalidade e a eficiência. Só pode ser impessoal cargo de livre nomeação e exoneração. E esses cargos estão adstritos à função de chefia, direção e assessoramento. Certo, mas isso partia, esse teu raciocínio, ele parte para uma fiscalização. Eu me refiro a projetos que venham a beneficiar a população. Eu penso de trabalhar com políticas públicas. Um exemplo, a Cracolândia de Pedreiras. E a política pública seguindo 4 ciclos. O ciclo de identificação do problema, alternativas, implementação da política e um constante acompanhamento para saber se essa política está surtindo os efeitos que estamos buscando, para saber se continua com ela ou se faz outra. Um exemplo, a Cracolândia em Pedreiras. A Cracolândia ela gera malefícios na saúde e na segurança pública. Então temos 2 formas de tentar combater que a Cracolândia de Pedreiras, que hoje é um RN, um recém-nascido, chegue a se tornar um adulto como a Cracolândia das nossas capitais. Como seria uma parceria público-privada com as maiores empresas da nossa cidade, para montarmos uma clínica especializada para o tratamento dos usuários de crack e tivesse curso técnico de formação para recuperar essa pessoa. E a outra frente, que é uma frente mais ostensiva, seria em parceria com estados, com os demais municípios circunvizinhos, implantar um combate ao tráfico de drogas. Porque o usuário, ele só usa porque ele tem acesso à droga. Certo? É essa a questão, Giovanni. Eu penso em trabalhar com políticas públicas. Aí a pessoa vai dizer assim, o dinheiro vem de onde? Giovanni, o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, ele é um imposto do Estado. No entanto, 50% do valor desse imposto, ele fica para o município do licenciamento. Então, muitas pessoas não sabem disso. Às vezes a gente tem até uma política de divulgar as leis que já existem. Eu tenho certeza que muitas pessoas que têm seus automóveis, que têm seus carros, suas motos em Pedreiras, se soubessem disso, fariam questão de colocar a placa para Pedreiras, por recurso para Pedreiras, porque é aqui que usa os serviços de saúde, é aqui que mora, amamos Pedreiras. Então muitas vezes a gente tem um carro da gente com a placa lá em Teresina, porque o Poder Legislativo, o Poder Executivo, em parceria, não faz uma campanha de esclarecimento para as pessoas. Outra lei que eu vejo que falta difundir a publicidade da lei. A meia entrada. A meia entrada, eu, vereador sendo, iria buscar uma atuação enérgica do PROCON junto aos promotores. Mas já existe essa lei no município? Existe a lei federal, a lei 12.933 de 2013 e o decreto presidencial 8.530. Mas em Pedreiras não existe essa lei? Mas é nacional. É nacional. Mas como você faria para trazer essa lei para o município? Não, é simplesmente botar o PROCON para apertar quem está fazendo. É 40% da carga de ingresso. Agora, o estudante tem que estar com a carteira de estudante, tem que provar de 15 a 29 anos. Então, a lei já existe. A lei, ela não tem um condicionante de que, para que a lei seja colocada em prática, tem que ter uma lei municipal. Então, é justamente só o órgão, que nós temos um órgão importantíssimo, o PROCON é o principal órgão administrativo do Brasil. Então, o PROCON
cobrar das promotoras de evento a carga de 40% dos ingressos para ceder para jovens de baixa renda, estudantes de 15 a 29 anos, idosos e portadores de deficiência, sendo que os idosos e os portadores de deficiência, Giovanni, o acompanhante é estendido o benefício. Herbert, nós estamos vivendo um período de crise, de falta de emprego, o produtor rural não é valorizado, ou seja, um projeto, uma proposta de fiscalizar, de fazer com que o PROCON vá para frente de um clube para tentar implantar, para tentar fazer valer a lei de uma festa, não seria, digamos assim, supérfluo? Não, Giovanni, não é a questão do PROCON, a funcionalidade dessa fiscalização não ocorreria dessa forma restrita que você mencionou. Eu me refiro que nós vivemos casos mais importantes, Giovani, mais graves que a falta de desemprego. Um projeto por tua parte Giovani, que venha gerar emprego não seria mais importante? Eu já te disse, Giovanni, que eu vou lutar pela realização de concurso, que é a meritocracia. Lei federal não precisa de lei estadual. Eu não preciso fazer um projeto de lei para que o município de Pedreiras é só atuar em parceria com o Ministério Público. Gerando concurso público, está gerando emprego para quem tem mérito. Tu não me compreendeu. Eu te perguntei qual seria o projeto, se você teria projeto. Você me falou de fazer com que o PROCON fiscalize e faça valer na área da cultura. Esse é na área da cultura, um projeto na área da cultura. Eu te pergunto, em tempos de desemprego, de crise, de falta de valorização do homem do campo, um projeto desse não seria supérfluo? Não, Giovanni, você não pode atuar numa frente, única frente. Eu acabei de te falar da questão do concurso público, que é a frente do emprego. Eu falei na área da saúde, a Cracolândia, segunda área. Falei na cultura, a fiscalização da lei. Certo, e nós estamos, só um minuto, só um instante, Giovanni. Onde entra o projeto? Certo, só um instante, Giovanni, só um instante. Então, nós estamos vivendo um momento de pandemia, que esse momento é temporário, vai passar. Então, as pessoas irão voltar a ter lazer. O lazer, Giovanni, ele é o escapamento, às vezes, da pessoa não chegar ao mal do século, que é a depressão. Então, você trabalha, você estuda, às vezes tem estudante que não tem renda, certo? Então, é útil. Agora, se tu me disser, cabeludo, e na área da agricultura? Tudo bem, é válido, Giovanni. Todos os segmentos da sociedade são protegidos pela Constituição Federal e são válidos. Não tem. Criar uma lei supérflua, eu te pergunto, então quer dizer que um decreto presidencial e uma lei federal são supérfluos, Giovanni, na sua concepção? Não, eu creio que é válido e a lei está aí para se cumprir. Eu me refiro em época, assim, a gente pandemia vai passar. Mas aí tu fala, a pandemia vai passar e as pessoas precisam de lazer, mas para chegar ao lazer não teria que ter uma renda, um recurso. Eu me refiro um projeto que venha de fato gerar emprego e renda. E Giovanni, a nossa cidade, Giovanni, ela é marcada por um comércio muito forte. Eu acho que a época agrícola da nossa cidade ficou no passado. Eu não estou dizendo que hoje não tenha ou que não seja importante. Eu estou dizendo que o fator primordial da nossa economia hoje é o comércio. Por sermos a principal cidade numa micro-região onde nós somos a cidade mais desenvolvida. Certo? Agora, se tu me disser, Cabeludo, o que tu pensa referente a nós revitalizarmos a questão da agricultura como um expoente na nossa economia? Eu digo, Giovanni, vamos buscar projetos. Caindo aqui a cadeira. Vamos buscar projetos para fortalecer o homem do campo, Giovanni. Entendeu? Vamos buscar subsídios. Aqueles que querem empréstimos com percentuais mais baixos. Certo? Ver se está tendo a isenção do ITR para aquelas proprietários de propriedades territorial urbanas menores do que 30 hectares, que são abaixo de pequena gleba. Então é isso, Giovanni. Eu acho que um candidato, ele não pode se atentar a uma bandeira. A gente tem que tentar identificar os problemas que estão ocorrendo na nossa sociedade. Tem um problema, o que tu acha? Promotores de evento faturando valores acima do que a lei permite.
onde o benefício deveria ser repassado justamente para aquelas pessoas que, por causa do desemprego, elas não vão ter o dinheiro do ingresso completo. Às vezes tem 2 pessoas na família, aí vai escolher, vai uma ou vai a outra? Vai as 2 com dinheiro de uma. Então eu acho que não existe no Brasil lei que seja supérflua, e a gente tem que defender a aplicação das leis. Certo. O PSB. Agora nós vamos falar de composição por aí, né? Aqui com essa cadeira, eu tô gordo. É só puxar, fecha ela aqui nessa... É gordo mesmo, gordo. Cabeludo, Vai. deixa eu te perguntar. As eleições desse ano, ela passa pelas alianças partidárias. O PSB, segundo os 2 pré-candidatos a vereador que vieram da entrevista, que ele caminha com o prefeito Antônio França. Você foi a favor do partido marchar nessas eleições com o prefeito atual? E Giovanni, como você é uma pessoa bem politizada, você sabe que a eleição para vereador ela é disputada entre os partidos, certo? E quando um partido decide caminhar com um prefeito, todos os que concordem ou não com essa adesão tem que caminhar junto, porque pode dar até uma futura cassação do mandato. Estou chegando lá, homem de Deus, estou chegando lá. Eu, antes de dar meu voto, procurei o prefeito de Pedreiras e disse para ele: prefeito, eu tô na corrente da nova política, do combate à corrupção, e para mim, na minha concepção, na minha ótica, ela nasce na campanha eleitoral. Porque se o candidato gasta um valor acima do permitido por lei, ele vai ter que buscar esse excesso. Me diz uma coisa, prefeito, vai ter boca de urna? Ele me garantiu que não vai fazer uso de boca de urna. Que, na verdade, eu acredito que o boca de urna é por onde mais se gasta dinheiro em Pedreiras. E ele me deu a palavra dele que não vai fazer uso de boca de urna. Enquanto eu perceber, aí eu fui e votei a favor. Desculpa. Enquanto eu perceber que ele está sendo fiel a esse compromisso que ele fez comigo, eu estarei com ele, e será a nossa cidade, os nossos eleitores que vão decidir se é o Antônio de França ou se é outro candidato que vai ser prefeito durante de 2021 a 2025. Qual avaliação você faz da atual gestão hoje de Pedreiras? E Giovanni, eu acredito que o Antônio de França hoje esteja mais preparado para ser prefeito do que há 4 anos atrás. E a avaliação dele é de regular para ruim, na minha concepção. Sendo que os piores anos foram, os piores meses foram dos 2 primeiros anos. E aí a população de Pedreiras é que vai fazer um aferimento se ele merece ou não ser reeleito ao cargo de prefeito. Se a gestão dele é de regular para ruim, como ele estaria mais preparado para ser prefeito no futuro? Eu enfatizei que os erros, que na minha concepção, a parte que ficou de ruim para médio, é que ruim foram os primeiros meses. E de lá para cá, na minha opinião, ele adquiriu experiência, viu como é o agir da máquina pública e vem cometendo erros e acertos. E eu digo, hoje eu acho que é regular. Hoje eu acho que a administração dele é regular. Agora, Pedreiras merece uma administração de excelência. Nós não podemos nos conformar com a administração regular ou ruim. E aí é o povo, de forma genérica, é que irá dizer se é Antônio de França ou se é outro candidato que irá ser prefeito no próximo mandato. Herbert Cabeludo, meu irmão, a gente chega ao fim do nosso bate-papo. Foi uma honra receber você em nossos estúdios. Essa rodada de conversa, a gente está inicialmente buscando ouvir os pré-candidatos a vereador, porque é lá na ponta, lá na comunidade onde esses homens e mulheres vivem, que estão os problemas. Então, ninguém melhor do que eles para falar desses problemas e de trazer as suas propostas. Por isso nós estamos
abrindo esse bate-papo com esse pessoal, com esses pré-candidatos a vereador. Por enquanto, só o socialista, Partido Socialista Brasileiro, chegou por aqui. Hoje está sendo o Herbert, conhecido por Pulu, pré-candidato pelo PSB. Sexta-feira nós vamos receber o Emanuel Nascimento, ex-vereador. Então a gente chega ao final perguntando, ou melhor, nem perguntando, deixando o Herbert para deixar sua mensagem. Principalmente hoje, você foi contemplado hoje com o centenário de Pedreiras. Então que você deixe, olhando para essa câmera, uma mensagem para o povo de Pedreiras. E Giovanni, todos me conhecem, eu sou cabeludo, sou filho do ex-vereador Pulu, aqui da nossa querida Pedreiras, filho de Dona Eunice, comerciante aqui no mercado há 40 anos, onde nossa família nós temos pautado por uma vida simples, porém de muita honestidade e trabalho. E eu peço aqui, como pretenso candidato, que aquelas pessoas que comunguem do pensamento de que a corrupção tem origem na campanha e que a gente deveria fazer uma campanha com proposta para a saúde, para a educação, para o bem-estar social geral, coletivo, melhor dizendo, que avalie as propostas de todos os nossos pré-candidatos do PSB, certo? E Pedreiras é uma coisa assim, até difícil para a gente falar da nossa cidade, né? Sou filho de Pedreiras, disputei Gêmeos em 93, defendendo nossa cidade, onde fomos vice-campeão maranhense. Minha família comércio em Pedreiras, tudo que a gente tem abaixo de Deus, devemos a Pedreiras. E Giovanni, eu acho assim, que o comércio de Pedreiras, eu vou falar de uma coisa que quem sabe vão me detonar, mas o comércio de Pedreiras, se nós não tomarmos cuidado, ele irá continuar forte, mas porque toda empresa ela tem a razão, ela tem que ter o retorno para a sociedade. E hoje eu vejo com essas grandes empresas aí, praticamente multinacionais, né, empresas de dimensão nacional, que elas pouco deixam em Pedreiras, né? Eu vejo como comerciante pequeno, que a nossa loja está como um comércio pequeno, que o dinheiro ele tem diminuído na nossa praça. É como se os grandes comércios chegassem com um carro forte, pegasse o dinheiro da nossa região e transportasse para Teresina, para São Luís, para Imperatriz, para Santo Inês. Eu nem sei bem para onde vai, eu sei que não está ficando aqui. Então eu acho também que a CDL ela deveria fazer como se fosse o Mercosul. O que é o Mercosul? São os países sul-americanos que não têm PIB, não têm população, para negociar com os gigantes. Fez um bloco econômico para poder ter poder de barganha. Então eu acredito que o comércio de Pedreiras, eles deveriam formar uma associação, um clube, meu irmão, um clube, para que pudesse comprar junto. Os supermercados da nossa cidade. Uma ideia, só uma sugestão. Juntar capital para poder pegar preço que dê de concorrer com as empresas grandes que vêm de fora. Porque as empresas daqui, o retorno social fica aqui, a gente vê que o dinheiro circula aqui. E as empresas grandes que estão aqui prestando um bom serviço, pagando os impostos, não tenho nada contra elas, eu só estou dizendo que o comércio local, os empresários de Pedreiras não tem como concorrer com empresas com capital nacional. Então a gente tem que fazer da união a força, chegar a esses comércios, se agruparem para fazer compra, para poder ofertar produtos a preços concorrentes com as de fora. Porque eu acredito que quando você compra numa empresa que o empresário mora no Goiabal, mora no Engenho, no Mutirão, esse dinheiro continua aqui. Esse dinheiro continua aqui. Giovanni, eu te devo R$100, tu deve R$100 para minha mãe, que deve para o meu pai. Eu fiz um serviço, ganhei R$100, eu te pago, tu paga minha mãe paga meu pai. R$100 virou 400, nesse simples exemplo. Eu tenho R$100, eu compro numa empresa que vai mandar esses R$100 para fora de Pedreiras. Esses R$100 agora ele vai reproduzir esse efeito dominó em outra praça. Então é isso, eu gostaria muito que Pedreiras
quando completasse 110 anos, no máximo, completasse 110 anos, a gente perceber essa mudança na infraestrutura, saneamento básico, saúde, a agricultura voltasse a ser possante. Como meu amigo Capilé é uma pessoa que entende muito, sempre bate na mesma tecla. Nosso amigo Eder está aqui nos assistindo, um abraço aí para ele. Sempre bate na mesma tecla, da agricultura, que eu também vejo com bons olhos. E que a gente possa, daqui a 10 anos, olhar para trás e dizer que fazer uma campanha nova, em não vender o voto, em nem sequer receber o dinheiro, que é o ideal, valeu a pena. Porque não é o benefício individual, a gente tem que começar a pensar no benefício coletivo. Somente assim nossa cidade voltará a ser a princesa do Mearim. E é isso, nós recebemos aqui hoje o Herbert, conhecido como Cabeludo. A gente encerra por hoje o nosso programa GS3 aqui pelo Estúdio S, desejando a nossa querida cidade de Pedreiras que dias melhores possa vir, que esse brilho que tem sido ofuscado, o brilho da sua coroa que tem sido ofuscado ao longo de alguns anos, ele possa retornar. Que a classe política possa tratar Pedreiras bem melhor, que as divergências políticas possam ficar para o passado e que Pedreiras seja de fato e de verdade a nossa prioridade, a prioridade de todos nós e principalmente daqueles que têm o poder na mão, o poder de transformar a nossa sociedade. Tu quer falar mais alguma coisa, né? Vou passar aqui rapidinho e a gente retorna para encerrar. Pode falar mesmo. Giovanni, eu queria até te pedir desculpa de ter pedido, que eu esqueci de falar na minha questão ideológica. A minha ideologia, se vereador eu fosse, não seria ser situação ou oposição. E sim, aquele prefeito que lá estiver, se ele tiver um projeto que vá beneficiar a nossa cidade, seria a favor. Esse mesmo prefeito tiver uma prestação de conta que seja preciso a gente mostrar para o Tribunal de Contas do Estado que está errado, nós vamos mostrar que está errado. Então, a ideologia política do bem de Pedreiras. Quando for bom para Pedreiras, estamos juntos. Quando for ruim, a gente se separa. Pronto. Então, é isso. A gente fica por aqui. A gente retorna quarta-feira, se Deus nos permitir. Um forte abraço e até lá, se Deus quiser. Então é isso. A gente fica por aqui. A gente retorna quarta-feira, se Deus nos permitir. Um forte abraço e até lá, se Deus quiser. Então é isso. A gente fica por aqui. A gente retorna quarta-feira. Um forte abraço e até lá. Então é isso. A gente fica por aqui. A gente retorna quarta-feira. Um forte